Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aplauda forte ao Senhor nessa noite. É um prazer poder estarmos juntos nessa noite, adorando ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, tome posse da palavra da noite. Glória a Deus, glória a Deus. Agora está ficando bom. Acho que esse está melhor, pastor. Esse está melhor. Amém, irmãos? Melhorou aí? Irmãos, a gente está com a garganta bastante cansada. Nós estamos morando em Três Rios para 3 meses. E o nosso corpo já se adaptou com Três Rios. Se bem que de ontem para hoje, eu estou achando que Três Rios está mais parecido com Petrópolis do que a própria Três Rios. Mas nós já nos adaptamos, nosso organismo já se adaptou com o clima do lugar. E nós estivemos ministrando 2 vezes na semana passada na cidade de Petrópolis, onde estava muito frio. E a gente ficou sem garganta, já foi embora. Mas eu creio que Deus há de nos abençoar nessa noite, na exposição da palavra. E eu estou bastante à vontade, porque a presença de Deus, ela é real nesta casa. A presença do Santo Espírito, ela é real nesta casa. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já pude perceber que Ele está na casa, Ele está no ambiente. E onde o Espírito de Deus está, a alegria, novo, a batismo, a salvação de almas. Então eu quero que você fique em paz, fique à vontade, aquiete-se o teu coração, ouça uma porção da palavra de Deus para a sua vida, porque Deus ainda tem grandes coisas. O tema desta vigília é Deus tem o melhor, e eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Se você crê, levante uma das suas mãos e diga glória a Deus. Eu creio, Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o livro do Gênesis, o capítulo de número 12. O som está muito bom, o retorno para mim está ótimo. Se deixar assim, vai me abençoar muito, muito mesmo. Capítulo de número 12, livro do Gênesis. Vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2. Os irmãos que encontraram, diga graças a Deus. Graças a Deus. Passamos a ler o texto bíblico. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2, versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vamos ver o que o texto bíblico tem a nos revelar para esta noite. Você que encontrou, diga graças a Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você pode dizer amém? Amém.
Muito obrigado. Tomai os vossos assentos nesta noite. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos um pouco esta noite sobre algumas verdades que nós precisamos aprender com a chamada de Abraão, ou com o chamado de Abraão. E eu gostaria de tratar com os irmãos, pelo menos, sobre 3 verdades que nós encontramos dentro deste primeiro versículo do capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Falar de Abraão é algo que comove a nossa alma, é algo que mexe com as nossas entranhas, porque não há como falar de Abraão e não pensar em promessas. Não há como falar de Abraão sem fazer uma conexão com as promessas de Deus contidas na Bíblia Sagrada para as nossas vidas, tendo em vista que o próprio Deus vai falar a Abraão dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem. Então somos coerdeiros da promessa de Deus através da vida de Abraão. Uma vez que nós fazemos parte da família de Deus, da família de Cristo, somos coparticipantes das heranças de Deus sobre a vida de Abraão, aquele que ficou conhecido como o nosso pai na fé. Mas as verdades bíblicas referentes à vida de Abraão não estão contidas apenas no momento em que Abraão recebe a promessa ou que passa a usufruir dos benefícios de Deus sobre a sua vida, porque quando falamos de Abraão, logo lembramos de alguém que na sua tenra idade vai ter o privilégio e a oportunidade de ser pai, alguém que na sua tenra idade vai viver os benefícios da bênção de Deus sobre a sua vida. Abraão é conhecido como aquele que recebe a promessa e de fato a promessa se cumpre, mas a Bíblia começa falando de Abraão não como o pai das promessas, não como o pai da fé, não como o homem das grandes conquistas ou das grandes promessas, mas a Bíblia nos mostra que Abraão, ele foi com sua família escolhido por Deus para um propósito único e específico de salvação. Deus resolve, através da família de Abraão, arquitetar o plano salvífico para toda a humanidade, tendo em vista que da raiz de Abraão viria aquele que salvaria a humanidade, aquele que traria redenção à humanidade. Eu gostaria que você estivesse atento, porque você faz parte das verdades bíblicas e das promessas de Deus, porque um dia você confessou a Cristo, e quando confessamos a Cristo, somos coerdeiros com Ele. Tem algum coerdeiro das heranças celestiais? Por favor, levante a mão, diga glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem algo a ministrar sobre o teu coração esta noite. Deus resolve, através da família de Abraão, estabelecer o pacto de salvação para o homem. E a Bíblia diz que Abraão, ele vivia junto com o seu pai, com a sua família,
na terra de Ur dos Caldeus. A gente vai encontrar no capítulo de número 11, a Bíblia falando sobre a origem de Abraão, qual era a sua cidade, onde ele viveu, onde ele passa um período da sua vida, da sua infância e até mesmo a sua adolescência. Mas a Bíblia diz que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama Abraão para um pacto. Deus chama Abraão para um concerto. Na verdade, Deus convida Abraão para um processo que resultaria num propósito. Deus convida Abraão a viver plenamente por fé e não por vista. Deus chama a Abraão para ser conduzido por ele. Observe que Deus não guia Abraão antes, pastora Neto, Deus conduz Abraão. Ao longo do texto a gente aprende que de fato Abraão vai ser conduzido por Deus, e essa condução que está passando na vida de Abraão não é nada mais e nada menos do que o processo de Deus, que o propósito se cumprisse na vida e através da vida de Abraão. Observe que a criação de Abraão foi uma criação em um meio religioso, em um meio idólatra. A cidade de Ur dos Caldeus, uma grande potência do mundo antigo, uma cidade bastante movimentada. A Bíblia informa que ali estava o menino Abraão, que até então não tinha o nome transformado para Abraão, mas a Bíblia informa que Abraão está convivendo com seus pais, com a sua família. E a Bíblia informa no livro de Atos dos Apóstolos, Estevão falando sobre a vida de Abraão, ele vai dizer que Deus havia chamado Abraão quando ele ainda morava em Ur dos Caldeus. Alguém pensa que Deus chama Abraão em Harã, mas não, Deus chama Abraão quando ele ainda era menino, quando ele ainda estava no convívio familiar, quando ele ainda estava sob governo dos seus pais. Deus aparece a Abraão e chama e faz a ele uma promessa. Mas Abraão, ele é obediente. Abraão está sob liderança. Abraão não pode redar os seus pés sem que o pai o autorize. A Bíblia informa que então o pai de Abraão, Tera, ele vai se mudar de Ur dos Caldeus para o lugar chamado Harã. Irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese, porque o chamado de Deus para Abraão vai influenciar na vida da sua família, vai influenciar na vida do seu pai como líder da casa. Um dos fatos pelo qual Tera mudou-se de Ur dos Caldeus para a cidade de Harã foi por conta do chamado de Deus da vida de Abraão. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida essa noite. Eu não sei como está a tua casa, como está a tua família, eu não sei quantos anos a tua família ela tem de existência, eu não sei quais são os propósitos e os projetos, mas eu quero dizer que através do chamado de Deus na tua vida, ele pode mudar o curso da história, ele pode mudar essa página e começar a escrever uma nova página. Quantos creem no chamado de Deus para essa noite? Levante a sua mão e diga: eu creio. Aplauda ao Senhor, porque Deus tem um chamado específico para a tua vida. Glória a Deus. Abraão cresce em um lar idólatra. Os estudos vão dizer que o pai de Abraão fazia ídolos. Onde Abraão morava, na cidade de Ur dos Caldeus, havia um Deus por nome Sim, que era o padroeiro dessa cidade, era o Deus Lua. Tudo contribuiu para que Abraão não vivesse os propósitos de Deus para a sua vida. Porém, Abraão não vai viver segundo as circunstâncias. Antes, Abraão vai aprender
aprender a ser conduzido por Deus. Abraão vai captar a mensagem do chamado de Deus para a sua vida, e a sua família, a sua cidade, a crença dos seus conterrâneos não o faz perder o foco do chamado de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo nessa noite: Deus te trouxe aqui porque Ele tem um projeto na tua vida. Circunstâncias podem ser negativas e até dizer que não dá, que não vai acontecer, mas quando você captar as mensagens bíblicas, as verdades bíblicas e tomar posse sobre a sua vida, nada e ninguém poderá impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Se você crê, diga amém. Deus chama Abraão. O chamado de Deus influencia, e o pai de Abraão resolve se mudar. E eles agora vão morar, estabelecer a sua casa no local chamado Harã. Agora Deus chama Abraão e diz: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não diz qual era a terra, Deus não diz qual a direção, se para a direita ou se para a esquerda. Deus diz: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ao longo da caminhada eu vou mostrando, eu vou te conduzindo. Pastor Tio, por favor, se achegue aqui nesta noite. Sabe o que Deus faz com Abraão? Abraão, eu quero que você viva segundo a minha ótica e não a sua. Eu não vou te dizer a terra, porque senão você facilmente encontrará atalhos para chegar à terra. E de fato eu quero trabalhar no teu caráter, eu quero trabalhar no teu coração, eu quero te formar um grande homem, porque tu és o homem em que eu escolhi para o plano de salvação. Através de você as famílias serão benditas, através de você vai nascer aquele que salvará, que trará redenção. Então eu preciso trabalhar em você, e eu vou usar caminhos e meios misteriosos para te tratar. Vai para uma terra que eu te conduzirei. Deus faz assim com Abraão, ó, pega na mão de Abraão e vem trazendo, irmãos. Eu aprendi isso, irmãos. Isso aqui é conduzido por Deus. Quem é conduzido por Deus é aquele que Deus pega na sua mão. Obrigado, pastor Gil. É como diz a palavra no livro do profeta Isaías: eu estou contigo, meu servo, e se tu passares pelo fogo, a chama não vai te queimar, e se tu atravessares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu te conduzirei ao meu propósito. Quem é conduzido por Deus, diga glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do condutor aqui essa noite. Tem pessoas que entraram aqui sem saída, sem direção, mas Ele está dizendo: eu vou conduzir a tua vida esta noite. Levante a mão e diga glória a Deus. Levante a mão, diga aleluia, porque Ele há de te conduzir. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode adorar Ele por um minuto, porque Ele te conduziu a este lugar. Quantas circunstâncias disseram que não, a pressão psicológica, humana, social, mas você chegou aqui no lugar de paz. Oh, bendito seja o nome do Senhor, no lugar de tranquilidade. Adore a Deus por um minuto, feche os seus olhos, fale com Ele por um minuto. Se você ainda não falou, esta é a oportunidade única da sua vida. Eles agora chegam em Harã, mas Abraão ainda é um liderado pelo seu pai, ainda é um menino, e eles vão morar por um tempo em Harã.
não se sabe tempo, mas de fato o projeto inicial não era parar em Harã, porque o chamado de Deus é para Canaã. Irmãos, vamos entender a geografia. Ur dos Caldeus está à minha direita. Ur dos Caldeus. Canaã está à minha esquerda. Harã está à minha frente, na última coluna que divide as portas da igreja. O chamado de Deus é para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã, porque lá Deus vai lhe engrandecer. Haja visto que Deus não diz que é Canaã, mas entendendo a geografia e sabendo a história bíblica, conhecemos que na verdade Abraão vai para Canaã. Mas a Bíblia informa que eles saem de Ur dos Caldeus e vão até a cidade de Harã, porque na verdade havia um caminho deserto, em regiões desérticas, que ligava Ur dos Caldeus diretamente a Canaã. Mas a Bíblia informa que eles resolvem trilhar o caminho junto ao rio Eufrates, que está nas encostas de Ur dos Caldeus, e esse rio vai conduzi-los até Harã, para que depois então Deus fale com Abraão novamente e o traga até Canaã. Vamos ser inteligentes e pensar que quem caminha em linha reta caminha menos. Amém ou não amém? Se eu vou fazer uma linha reta, eu chego mais rápido do que se eu fizer uma linha em círculo ou em curvas. Porque é que eu tenho que sair da direita para a esquerda, e então eu vou passar pela minha frente, e depois então voltar para o ponto desejado. Na realidade, irmãos, a Bíblia mostra que Deus está conduzindo Abraão. Se de fato Abraão não fosse conduzido por Deus e por sua própria vista, nunca Abraão passaria por Harã, até porque o propósito não era esse. Mas a Bíblia diz que o pai dele resolve morar em Harã, e eu aprendo algumas verdades aqui, porque de fato Abraão precisava morar um tempo em Harã para aprender algumas coisas com Deus, porque na verdade o propósito de Canaã não era para o pai de Abraão, era para Abraão e os seus. A bênção era sobre a vida de Abraão, e a Bíblia diz que eles moram um tempo até que o pai de Abraão veio a falecer, e Deus chama Abraão de novo e diz: Abraão, vem comigo. No capítulo de número 12, agora eu vou conduzi-lo à terra que eu tenho preparado para você. Deixa eu dizer uma coisa, é mais fácil a gente pegar atalhos, mas eu quero convidar você a se disponibilizar esta noite para ser conduzido pelo Espírito. Só quem quer ser conduzido pelo Espírito, diga amém. Abraão mora com seu pai, e eu aprendo um princípio. Abraão ouve o chamado de Deus, mas ele não tem autoridade de governo sobre a sua casa. Ele entende a voz de Deus e observa a condução de Deus. Porém, Abraão precisa obedecer às regras do pai. Eu me lembro que o meu pai dizia assim: aqui em casa não tem essa conversa de maioridade, não. Você pode ser maior idade, 20, 30, 50, enquanto estiver debaixo do meu teto, enquanto comer a comida que eu estou provendo, você tem que bater continência para o papai. A voz grossa aqui é do papai. A autoridade aqui é do pai. Não interessa que você tenha o seu trabalho, que você tenha a sua renda. O dia que você tiver a sua casa, a sua vida, a sua família, lá você manda, lá você governa.
terra, mas aqui ainda a autoridade é minha. Quantos estão entendendo? Diga amém. Abraão aprende, antes de qualquer coisa, o princípio da liderança. Eu ouvi Deus chamar. A terra não é essa, mas papai resolveu morar. Não se sabe se foi por uma questão climática ou de saúde, mas o que se sabe é que ele resolveu, e eu recebo a graça de Deus para entender, porque foi em Harã que Abraão recebeu preparação para viver o propósito de Deus. Alguém aqui está vivendo Harã? Diga glória a Deus. Oh, bendito seja o nome. Deixa eu fazer você entender melhor essa noite. Ur dos Caldeus representa o mundo. Ur dos Caldeus representa a sua vida antiga, representa a tua origem pecaminosa, mas Deus te encontrou um dia, te chamou e te fez promessa e te levou até Harã para te ensinar algumas verdades, porque existe uma Canaã, existe uma nova Canaã, a celestial que nos aguarda. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Tem gente aqui estranho. Se tem, deixa eu conhecer você, porque eu sou estranho, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu pertenço à pátria celestial. Só os celestianos. Levante a mão e diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Uramacanchuri me reciaio derramassa. Rebacalabachuri minaracébia. Acontece que o mundo e a sociedade têm nos pressionado, e ao longo do tempo estamos perdendo o foco, e já não acreditamos mais que não fazemos parte desse mundo. Estamos inseridos nele, estamos inseridos na sociedade, mas há uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. O foco da igreja é salvação. A Bíblia diz que o céu e a terra hão de passar, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão.